Odisseia, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 21. Ora, no espírito da filha de Icário, a sensata Penélope lançou essa ideia Atena, a deusa dos olhos esverdeados. Pôr diante dos pretendentes o arco e o ferro cinzento no palácio de Ulisses, como contenda e origem da chacina. Subiu a alta escada até seus aposentos e de lá tirou com mão firme uma chave bem recurva, bela e feita de bronze, cuja cabeça era de marfim. Em seguida foi com as servas até a câmara de tesouros, que ficava mais longe. Era lá que jaziam os tesouros do soberano, bronze, ouro e ferro, muito custoso de trabalhar. Aí estava o arco que se dobrava para trás e aljava para as setas, onde estavam muitas que dá gemidos. O arco fora um presente que, ao encontrá-lo na Lacedemônia, a Ulisses oferecera a Ífito, filho de Eurito, semelhante aos imortais. Tinham-se encontrado os dois em Messena, no palácio do fogoso Ortíloco. Na verdade, Ulisses ali se dirigia por causa de uma dívida que lhe devia todo o povo, pois com suas naus de muitos remos tinham os homens de Messena roubado de Ítaca 300 ovelhas e tantos outros pastores. Fora por isso que o longo caminho fizera Ulisses ainda jovem. Os pai e os outros anciãos o tinham mandado. Por seu lado, Ífito viera à procura de 12 éguas que perdera, as quais amamentavam mulas robustas. Estas acabariam por lhe trazer a morte e o destino. Quando se encontrou com o filho magnânimo de Zeus, Heracles, o homem, bom conhecedor de atos de coragem, foi Heracles que o matou, embora fosse seu hóspede em sua própria casa, homem duro, que não respeitou a ira dos deuses, nem a mesa amiga que lhe pusera à frente. Matou-o e ficou-lhe com as éguas de forte cascos. Foi na busca pelas éguas que Ífito encontrou Ulisses e lhe deu o arco que antes pertencera ao grande Eurito, o qual ao morrer deixara o filho no alto palácio. A Ulisses deu Ífito ainda uma espada afiada e uma forte lança como início de sua amizade. Mas nunca se sentariam à mesa um do outro, pois antes disso o filho de Zeus mataria Ífito, filho de Eurito, semelhante aos imortais que lhe dera o arco. Arco esse que o divino Ulisses nunca consigo levava ao partir para a guerra nas escuras naus, mas deixava-o no palácio como recordação de um amigo muito estimado, só utilizando quando estava na pátria. Quando chegou à câmara, a mais divina entre as mulheres, pisou a soleira de carvalho que outrora um carpinteiro polira com perícia e endireitara com um fio, colocando em seguida a ombreira e depois as portas reluzentes. Logo Penélope desapertou a correria do gancho e introduziu a chave, fazendo correr o ferrolho com segura pontaria. A porta mugiu como um touro ao passar da paradaria e rapidamente voaram os batentes, quando se abriu a porta por intermédio da chave. Depois foi até a plataforma elevada, onde estavam as arcas que se guardava a roupa perfumada. Estendendo a mão, tirou o arco do prego, de onde pendia, juntamente com o estojo resplandecente que o continha. Depois sentou-se com o estojo em cima dos joelhos, chorou muito e alto quando tirou o arco do estojo. Mas depois de ter saciado com um pranto de muitas lágrimas, voltou à sala de banquetes para o meio dos orgulhosos pretendentes, segurando na mão o arco e a aljava, para as setas onde estavam muitas que dão gemidos. Ao seu lado, as suas aias traziam uma arca onde havia muito ferro e bronze, os prêmios do soberano.
Quando se aproximou dos pretendentes, a mulher divina ficou junto à coluna do teto bem construído, segurando à frente do rosto um véu brilhante, de cada lado se colocara uma criada fiel. Logo falou Penélope aos pretendentes: ouvi-me, orgulhosos pretendentes, que esta casa escolhesses para nela comerdes e beberdes, sem nunca cessar, uma vez que o dono está ausente há muito tempo. Nem outra desculpa fostes capazes de expressar, além do desejo de me desposardes e terdes como mulher. Mas agora, ó pretendentes, tendes o prêmio à vossa frente. Estabeleço como certame o arco do divino Ulisses. Quem com mais facilidade armar o arco nas mãos e fizer passar a seta pelo meio dos 12 machados, a esse eu seguirei e deixarei essa casa da minha vida de casada. Uma bela casa cheia de riquezas que sempre recordarei e penso até em sonho. Assim falou e pediu a Eumeu, o divino porqueiro, que pusesse diante dos pretendentes o arco e o cinzento ferro. Com lágrimas nos olhos, Eumeu pegou nele e colocou-os, e chorou também o boieiro ao ver o arco do soberano. Porém Antino repreendeu-os, tratando pelo nome. Rústicos estultos que só pensais no dia de hoje, sois uns miseráveis, por que verteis agora lágrimas para agitardes o coração da rainha? Não tem ela sofrimento que chegue após ter perdido o esposo amado? Não, sentai-vos a comer em silêncio, ou então ide lá fora para chorar, e deixai aqui o arco, esse desafio tremendo para os pretendentes, pois não penso que facilmente esse arco polido se deixe armar. É que nunca houve entre todos os homens alguém com as qualidades de Ulisses. Eu próprio vi, guardo essa lembrança, embora fosse uma criança. Assim falou, mas no coração, no seu peito, tinha a esperança de poder armar o arco e fazer passar a seta através do ferro. Porém, seria ele o primeiro a provar o gosto de uma seta disparada das mãos do irrepreensível Ulisses, a quem ele, sentado no palácio, desonrava incitando seus companheiros. Entre eles falou então a força sagrada de Telêmaco. Prodígio, de certo Zeus Crônida me tirou o entendimento. Afirma minha mãe, apesar de tão sensata, que seguirá outro homem e deixará essa casa. Mas eu rio-me e sinto alegria na minha mente desvairada. Agora, ó pretendentes, uma vez que se mostrou esse prêmio, uma mulher como não há outra na terra dos aqueus, nem na sagrada Pilos, nem em Argos ou Micenas, nem mesmo na própria Ítaca, nem no escuro continente, mas vós sabeis tudo isso. Não preciso louvar a minha mãe, não é a altura de adiardes mais o assunto com desculpas, nem vos abster de armar o arco para que vejamos as coisas como são. Aliás, eu próprio também faço tensão de experimentar o arco. Se eu for capaz de armá-lo e de fazer passar a seta através do ferro, não me incomodará que a minha excelsa mãe abandone essa casa partindo com outro, visto que eu ficaria com o estatuto de quem já é capaz de alcançar os feitos gloriosos do Pai. Assim dizendo, tirou a capa purpúrea dos ombros e levantou-se. Dos ombros tirou a espada afiada, primeiro se colocou de pé os machados, cavando uma vala comprida para eles todos, endireitando-a com um fio. Depois calcou a terra à volta dos machados, e o espanto dominou quem o observava, porque ele agia com tanto método, ele que nunca vira colocar os machados. Depois foi até a soleira e daí experimentou o arco. 3 vezes ele o levou a vibrar na sua ânsia de armá-lo, 3 vezes desistiu do esforço, embora tivesse a esperança de esticar a corda e conseguir disparar uma seta através do ferro.
Por fim, tê-lo-ia conseguido, tentado uma quarta vez, mas com um aceno lhe indicou Ulisses que desistisse apesar de sua ânsia. E a todos disse a força sagrada de Telêmaco: ah, pobre de mim, de futuro serei um débil e um covarde. Ou então sou demasiado novo, não podendo ainda confiar nas mãos para me defender de alguém que me agrida sem causa. Mas vós, que sois superiores a mim na força, experimentai o arco e continuemos o certame. Assim dizendo, pôs o arco no chão, encostando-o contra os batentes bem polidos da porta dupla. Aí colocou também a seta veloz contra a fina argola e de novo foi se sentar no assento de onde se levantara. Entre eles falou então Antino, filho de Eupites: levantai-vos todos por ordem, da esquerda para a direita, ó amigos, começando pelo lugar de onde o serviçal serve o vinho. Assim falou Antino e a todos agradaram as suas palavras. O primeiro a levantar-se foi Liodes, filho de Énopes, que desempenhava a função de sacerdote. Costumava sentar-se junto à taça para misturar o vinho na parte mais interior da sala. Só a ele repugnavam os excessos, por causa dos quais censurava todos os pretendentes. Foi ele o primeiro a pegar no arco e na seta veloz, pôs-se de pé na soleira e de lá experimentou o arco, mas não logrou armá-lo, pois antes que o conseguisse se fastigaram suas mãos delicadas, e assim disse aos outros: meus amigos, não serei eu a armar esse arco, que outro tome, mas muitos serão os príncipes a quem esse arco roubará o coração e a vida, uma vez que é de longe preferível morrermos a ficarmos vivos e falharmos naquilo que sempre aqui nos reuniu, quando ficávamos na expectativa dia após dia. Nesse momento, qualquer um acalenta o espírito, a esperança de casar com Penélope, a esposa de Ulisses. Mas depois de ter visto e experimentado o arco, que vá fazer a corte a outras mulheres de belos vestidos, oferecendo presentes nupciais, então deverá Penélope desposar quem mais oferecer e quem lhe afigurar o noivo destinado. Assim dizendo, pôs o arco no chão, encostando-o contra os batentes bem polidos da porta dupla. Aí colocou também a seta veloz contra a fina argola e de novo foi se sentar no assento de onde se levantara. Mas Antino repreendeu-o, tratando-o pelo nome. Liodes, que palavra passou além da barreira dos teus dentes? Palavra terrível, insuportável. Enfureço-me de ouvi-la. Se esse arco irá roubar a príncipes o coração e a vida, é porque não o consegues armar. Pois digo-te que a tua excelentíssima mãe não gerou um filho com força para armar arcos e disparar setas, mas outros entre os orgulhosos pretendentes o conseguirão. Assim dizendo, chamou Melantio, o cabreiro de cabras. Vem cá, ó Melantio, acende o lume na sala e põe ao pé uma cadeira grande com um velo por cima. Traz lá de dentro uma grande rodela de sebo para que nós, os jovens, possamos aquecer o arco e besuntá-lo com gordura. Depois experimentaremos o arco para continuarmos o certame. Assim falou e logo Melantio avivou o lume que nunca esmorecia. Perto dele colocou uma cadeira e por cima dela pôs um velo. Lá de dentro trouxe uma grande rodela de sebo com que os jovens aqueceram e experimentaram o arco. Mas não eram capazes de armá-lo, pois faltava-lhes em muito a força precisa. Antino continuava a tentar e também o divino Eurímaco, príncipes dos pretendentes e de longe os melhores deles todos. Mas nesse momento saíram juntos da sala outros dois, o boieiro e o porqueiro do divino Ulisses, e atrás dele, através da casa, foi o próprio Ulisses. Quando já estavam fora
fora dos portões e do pátio, falou-lhes com palavras doces como o mel. Ó boieiro e tu porqueiro, dir-vos-ei algo ou ocultá-lo-ei? Não, o meu espírito impele-me a contar-vos uma coisa. Como seríeis vós a defender Ulisses se ele regressasse de repente, trazido para aqui por um deus? Daríeis ajuda aos pretendentes ou a Ulisses? Falai como entenderdes no espírito e no coração. Respondendo-lhe, assim falou o boieiro de bois: ó Zeus Pai, que tu possa cumprir tal possibilidade, que chegue aqui esse homem, o que o traga já um deus. Então ficarias a saber como as mãos obedecem à minha força. De mesmo modo, repetiu Eumeu a todos os deuses que regressasse à sua casa o sagaz Ulisses. E quando Ulisses reconheceu a lealdade dos dois, logo lhes respondeu dizendo essas palavras: aqui estou, sou eu próprio que estou em casa, tendo chegado à pátria depois de muito sofrer e após 20 anos de ausência. E reconheço que só para vós, de todos os meus servos, regresso como pessoa desejada. A nenhum outro ouvi que rezasse pelo meu regresso para que eu voltasse para casa. Mas a vós dois direi a verdade, tal como ela será. Se o Deus me permitir subjugar os arrogantes pretendentes, dar-vos-ei a cada um uma esposa, assim como propriedades e uma casa construída perto da minha. E doravante sereis para mim irmãos e companheiros de Telêmaco. E agora mostrar-vos-ei um sinal claro e reconhecível para terdes conhecimento e confiança nos corações. A cicatriz que outrora me deixou a presa de um javali, quando subiu o Parnaso com os filhos de Autólico. Assim dizendo, afastou os farrapos da grande cicatriz e depois de eles os dois terem a visto e sentido, abraçaram a chorar o fogoso Ulisses, beijando-lhe a cabeça e os ombros enquanto o abraçavam. De igual modo, Ulisses lhes beijou a cabeça e as mãos, e o sol ter-se-ia posto sem que tivessem parado de chorar, se Ulisses não os tivesse afastado com essas palavras: parai agora de chorar e de vos lamentar, não vá alguém sair do palácio e reparar, para depois divulgar lá dentro. Mas voltemos a entrar uns depois dos outros, mas não todos juntos. Primeiro eu, depois vós, e este será o sinal. Todos os outros, os arrogantes pretendentes, não permitirão que me sejam dados o arco e a aljava, mas tu, divino Eumeu, quando levares o arco através da sala, põe-no nas minhas mãos e diz às mulheres para se fecharem nos seus aposentos, trancando as portas. E se alguma delas ouvir gritos ou berros dos homens apanhados na nossa rede, que não saiam cá para fora, mas fiquem onde estão, em torno dos seus trabalhos. E a ti, divino Filécio, ordeno que ponhas a tranca nos portões do palácio e ata bem os ferrolhos com cordas. Assim dizendo, voltou a entrar no palácio bem construído e sentou-se de novo no assento de onde tinha se levantado. E entraram depois os dois servos do divino Ulisses. E estava Eurímaco a segurar nas mãos o arco, aquecendo-o de um lado e de outro, perto do fogo, mas nem assim foi capaz de armá-lo. Gemeu-lhe o nobre coração e, decepcionado, dirigiu a todos essas palavras: ah, como me entristeço, não só por mim, mas por todos. Não é tanto pelo casamento que choro, embora isso me afete. Há muitas outras mulheres dos aqueus, umas na própria Ítaca, rodeada pelo mar, outras nas demais cidades. É antes por ficarmos tão aquém no que respeita a nossa força do divino Ulisses, visto que não conseguimos armar o arco. É uma censura da que ouvir
ouvirão falar os vindouros. Então lhe respondeu Antino, filho de Eupites: Eurímaco, não será bem assim, tu próprio sabes. Hoje, entre todo o povo, celebra-se a festa daquele Deus. É festa sagrada, quem quereria armar um arco? Não, deixemo-lo tranquilo. Quanto aos machados, podemos deixá-los todos como estão. Não penso que virá ao palácio de Ulisses para nos roubar. O serviçal sirva vinho nas taças, para vertermos libações, e pondo de parte o arco recurvo. E de manhã ordenai a Melante, o cabreiro de cabras, que traga aqui cabras, as melhores de todos os rebanhos, para que ofereçamos as coxas a Apolo, o famigerado arqueiro, para depois experimentarmos o arco e continuarmos o certame. Assim falou Antino, e aos outros agradaram as suas palavras. Logo os escudeiros lhe verteram água para as mãos, e vieram depois rapazes encher as taças de bebida. Serviam todos, depois de aos deuses terem oferecido uma libação. Feitas as libações, e após terem bebido o que lhes exigia o coração, falou-lhes então com intuito manhoso o astucioso Ulisses: Ouvi-me, ó pretendentes da prestigiosa rainha, para que eu diga o que o meu coração me move a dizer. A Eurímaco, sobretudo, e ao divino Antino eu dirijo essa prece, visto que a palavra foi proferida na medida certa. Que desistisseis agora do arco e que vos voltasseis para os deuses. De manhã dará o Deus a força a quem entender, mas dai-me agora o arco polido, para que entre vós eu demonstre a força das minhas mãos, e para vermos se ainda tenho a força que tinha anteriormente nos membros flexíveis, ou se as errâncias e a falta de alimentação me destruíram. Assim falou, e todos ficaram extremamente zangados e receosos de que ele armasse o arco polido. Repreendeu-no Antino, tratando-o pelo nome. Estrangeiro miserável, não tens juízo nem um pouco. Não te bastas comeres aqui em sossego com nobres senhores e nada te falta no banquete, e além disso ouve as nossas palavras e conversas. Não há qualquer outro estrangeiro e mendigo que tenha licença de nos ouvir. É o vinho que te atinge, o vinho doce como mel, que outros também prejudica, quem o sorve em grandes goles e bebe mais do que deve. Foi o vinho que ao centauro, ao ilustre Euriton, tirou o juízo no palácio do magnânimo Pirito, quando chegou junto dos lápitas, e quando o vinho lhe tirou o juízo, enlouqueceu e praticou atos terríveis. A indignação apoderou-se dos heróis, que o arrastaram para fora das portas, e lá lhe cortaram as orelhas e as narinas com o bronze impiedoso. E ele, atingido no espírito, prosseguiu o seu caminho, levando com ele a loucura ruinosa no espírito sem juízo. Desde então surgiu a querela entre os centauros e os homens, porque pesado do vinho ele encontrara desgraça para si próprio. Do mesmo modo te prometo grande juízo se armares o arco, pois não encontrarás qualquer boa vontade na nossa terra, mas imediatamente te poremos numa nau escura e te mandaremos para o rei Équito, mutilador de todos os homens. Dele nunca escaparás com vida, portanto, fica aí sossegado e bebe o teu vinho. Não queiras competir com homens mais novos. A ele deu resposta a sensata Penélope: Antino, não fica bem, nem é justo desconsiderar os convidados de Telêmaco que vieram a esta casa. Não pensarás de certo que se o estrangeiro fosse capaz de armar o arco de Ulisses pela força das suas mãos, ele me levaria para sua casa e faria de mim a sua mulher? Não, nem ele próprio terá tal esperança no coração, que devido a isso nenhum de vós se banqueteie com tristeza no coração, pois isto seria vergonhoso.
A ela deu resposta Eurímaco, filho de Polibo: filha de Icário, sensata Penélope, não pensamos que o homem te leve para casa, isso seria algo que não ficaria bem a ninguém. Mas temos vergonhas daquilo que disserem homens e mulheres, não vá algum grosseiro dizer entre os aqueus. São homens fracos que fazem corte à mulher de um homem irrepreensível, nem são capazes de armar o arco polido, mas um outro, um mendigo que ali chegou nas suas errâncias, facilmente armou o arco e fez a seta passar através do ferro. Assim diriam o que para nós constituiria uma censura. A ele deu resposta a sensata Penélope: Eurímaco, não há boa reputação possível entre o povo para quem trata a casa de um príncipe com desrespeito e lhes devora os haveres. Por que fazes disso uma censura? Esse estrangeiro é muito alto e bem constituído, declara ser filho de um pai de nobre linhagem. Dai-lhe o arco polido para que observemos, mas isto vos direi, coisa que se cumprirá. Se ele armar o arco e se Apolo lhe conceder essa honra, dar-lhe-ei uma roupa, uma capa e uma túnica, lindas vestes e um dardo pontiagudo para afastar cães e homens, e uma espada de 2 gumes e sandálias para os pés, e providenciarei o transporte para onde quiser ir. A ela deu resposta o prudente Telêmaco: minha mãe, quanto a esse arco, não há ninguém com mais direito que eu entre os aqueus de dá-lo ou negá-lo a quem quiser. De todos quantos são príncipes em Ítaca rochosa, ou nas ilhas, ou na Hélide, apacentadora de cavalos. Nenhum desses homens me forçará contra minha vontade, nem que eu quisesse oferecer o arco ao mendigo para levá-lo com ele. Agora volta para os teus aposentos e presta atenção aos teus lavores, ao tear e à roca. E ordena às tuas servas que façam os seus trabalhos, pois o arco é aos homens que diz respeito, a mim, sobretudo, sou eu quem manda nesta casa. Penélope, espantada, regressou para sua sala e guardou no coração as palavras prudentes do filho. Depois de subir até os seus aposentos com as servas, chorou Ulisses, o marido amado, até que um sono suave lhe lançasse sobre as pálpebras a Atena de olhos esverdeados. Enquanto isso, tinha pegado no arco recurvo o divino porqueiro entre os pretendentes e rompeu logo um grande alarido. Assim se dizia um dos mancebos arrogantes: para onde levas o arco, ó porqueiro nojento? Enlouqueceste, em breve, sozinho no meio dos porcos, longe dos homens, os rápidos cães te devorarão, cães que tu criaste, se Apolo e os outros deuses imortais nos forem favoráveis. Assim falavam, e o porqueiro que levava o arco largou-o receoso, porque muitos berravam na sala de banquetes. Mas Telêmaco, do outro lado, gritou com voz ameaçadora: Paizinho, leva o arco em frente, ou depressa te arrependerás de dares ouvidos a todos. Vê lá, se embora mais novo, eu não te expulso, mas é da terra a pedrada. Sou mais forte, quem me dera ser assim mais forte de mãos que todos os pretendentes que estão aqui no palácio, então os expulsaria dessa casa de modo bem mais odioso, pois são eles que congeminam as desgraças. Assim falou, e todos os pretendentes se riram, divertidos, e abandonaram a cólera amarga que sentiam contra Telêmaco. E o porqueiro levou o arco através da sala e, chegando ao pé do fogoso Ulisses, pô-lo nas suas mãos. Depois foi ter com a ama Euricleia e assim lhe disse:
Telêmaco manda-te, ó sagaz Euricleia, trancar bem as portas construídas da sala de banquetes, e se alguma das servas ouvir gritos ou berros dos homens apanhados na nossa rede, que não saiam cá para fora, mas que fiquem onde estão em torno dos seus trabalhos. Assim falou, e as palavras dela não chegaram a bater asas. Foi trancar as portas bem construídas da sala de banquetes. E sem dizer nada, correu Filécio para fora do palácio e trancou os portões do pátio de altas muralhas. Jazia ali no adro a amarra pertencente a uma nau recurva feita de papiro. Com ela atou os portões e voltou para dentro, voltou a sentar-se na cadeira de que havia pouco se levantara, olhando para Ulisses. Este estava já a manejar o arco, dando-lhe voltas, examinando cada coisa, com medo de que o caruncho tivesse carcomido o chifre na sua ausência. E assim diziam um dos pretendentes, olhando para o vizinho: o homem deve ser conhecedor ou mercador de arcos, ou dele próprio tem tais arcos em sua casa, ou então quer fazer um igual e por isso anda com ele às voltas. Que vagabundo mais experiente de coisas danadas. E outro dos jovens arrogantes dizia: oxalá ele obtenha vantagem na medida em que se revela capaz de armar aquele arco. Assim falavam os pretendentes, mas o astucioso Ulisses, após ter levantado o grande arco e de o ter encaixado, tal como um homem conhecedor da lira e do canto, facilmente estica uma corda a partir de uma cravelha nova, atando-a bem à tripa contorcida de ovelha de um lado e de outro. Assim, sem qualquer esforço, Ulisses armou o grande arco. Pegando nele com a mão direita, experimentou a corda, que logo cantou com belo som, como se fosse uma andorinha. Mas os pretendentes estavam todos muito preocupados e todos mudaram de cor. Zeus trovejou do alto, enviando o seu sinal, e em seguida se regozijou o sofredor e divino Ulisses, porque lhe mandara um presságio, o filho de Crono, de retorcidos conselhos. Pegou numa seta veloz que estava ali, ao pé em cima da mesa, pois as outras que estavam todas na ocaljava, as que em breve os aqueus iriam provar. Colocando a seta no meio do arco, puxou a corda e o entalho, e da cadeira onde estava sentado, disparou a seta com pontaria certeira. E não errou nenhum dos orifícios dos machados, do primeiro ao último, mas a seta de bronze à ponta atravessou pelo meio de todos, e assim disse a Telêmaco: Telêmaco, o estrangeiro que está sentado no teu palácio não te traz vergonha. Não errei o alvo, nem me esforcei muito para armar o arco. A minha força não foi quebrantada, ao contrário do que disseram os pretendentes para me insultar. Mas agora é o momento de lhes prepararmos uma refeição enquanto ainda há luz. E depois disso, o divertimento será como o canto e com a lira os melhores companheiros do festim. Assim falou e com as sobrancelhas fez um sinal. Na espada afiada agarrou Telêmaco, o filho amado do divino Ulisses, e pegou na lança. Depois postou-se junto ao trono do pai, armado com o bronze faiscante. Final do 21º canto, volto assim que possível com o 22º.